Olá, sabe aquele mito de que aprender um novo idioma exige um talento nato ou um dom especial? Bom, hoje a gente vai desmontar essa ideia por completo. Bem-vindos a esta explicação detalhada sobre o cérebro poliglota. A verdade é que dominar línguas em tempo recorde não tem nada a ver com mágica, mas sim com a aplicação de métodos baseados em pura neurociência e nas estratégias práticas dos maiores poliglotas do mundo. E a nossa rota de hoje está dividida em 6 pilares super diretos. 1. Eficiência neural. 2. Aquisição versus aprendizado. 3. O motor da memória. 4. Estratégias de neuroaprendizagem. 5. Técnicas poliglotas práticas. E 6. Um plano de ação para fechar com chave de ouro. Vamos direto ao nosso primeiro ponto da jornada: a eficiência neural e como o cérebro bilíngue funciona. A gente costuma ouvir por aí que fluência exige decorar páginas de dicionário ou dominar a gramática logo de cara, né? Mas a ciência nos diz exatamente o contrário. A fluência é o resultado de um cérebro otimizado. É sobre como as conexões neurais se adaptam com o método certo, e não sobre um talento místico que já vem de berço. E olha que incrível isso que os dados de ressonância magnética mostram. Cérebros muito proficientes em outro idioma, na verdade, fazem muito menos esforço. Pasmem, as áreas de linguagem ficam tão robustas que operam gastando 25% menos energia. Ou seja, a rede neural fica tão incrivelmente eficiente que o processamento da fala flui quase no piloto automático. Entrando agora no nosso segundo pilar, a diferença entre aquisição e aprendizado, uma ideia baseada na famosa teoria de Stephen Krashen. Aqui tem uma sacada genial. Existe uma baita diferença entre aprender e adquirir. O aprendizado é aquele estudo consciente, focado naquelas regras rígidas, em corrigir erros sem parar. Já a aquisição é subconsciente. É absorver a língua de forma natural, com foco na mensagem, exatamente como as crianças pequenas desenvolvem a língua materna, sem pensar demais na estrutura. Mas como a gente faz essa aquisição na vida real? Através do chamado input compreensível. Basicamente, significa consumir materiais que estejam só um pouquinho acima do nosso nível atual de conhecimento. Desse jeito, o cérebro é desafiado na medida certa e deduz os significados pelo contexto, em vez de exigir que a gente procure cada palavra isolada. Só que tem um grande obstáculo no meio do caminho, o filtro afetivo. Sabe aquela ansiedade gigante na hora de tentar falar? Pois é, a ciência comprova que o estresse e o medo de errar criam uma barreira literal, bloqueando o cérebro e impedindo o aprendizado. Por isso, criar um ambiente seguro e relaxado, onde o filtro afetivo fique lá embaixo, é absolutamente fundamental. O que nos leva ao pilar número 3, o motor da memória. Como não esquecer tudo que foi estudado. Esse é o grande terror de todo estudante, o esquecimento. Se a gente não fizer revisões estratégicas, o cérebro humano é impiedoso e simplesmente deleta cerca de 75% de todo o material em apenas 48 horas. É uma política neurológica estrita de use ou perca. A melhor forma de hackear esse sistema é usando a repetição espaçada, ou SRS. Com ferramentas como Anki ou Quizlet, a gente revisa as informações em intervalos precisos, como nos dias 1, 3, 7, 15 e 30. O grande truque é rever o conteúdo exatamente no momento em que a memória está prestes a esquecê-lo. E aqui vai uma regra de ouro daquelas para anotar na geladeira. Nunca, em hipótese alguma, tente memorizar palavras soltas. O contexto é a supercola do nosso cérebro. A gente precisa decorar frases completas de situações reais para ancorar a informação permanentemente, em vez de deixar palavras flutuando perdidas na mente. Passando para o nosso quarto pilar, as estratégias de neuroaprendizagem que servem para otimizar ainda mais o nosso esforço. Olha que fascinante essa descoberta, os neurônios espelho. Quando escutamos e observamos um falante nativo com atenção, essas células do nosso cérebro disparam na hora. Elas literalmente ensaiam os movimentos físicos da fala e a entonação na nossa mente, acelerando a fluência antes mesmo da gente dizer qualquer coisa em voz alta. E para fortalecer ainda mais essas conexões, precisamos de estímulos multimodais: ouvir, ver, escrever e falar ao mesmo tempo. Mas, um aviso super importante: de nada adianta estudar se não houver um sono de qualidade. É exatamente enquanto a gente dorme que o hipocampo salva aquelas memórias curtas e transfere tudo para o armazenamento de longo prazo. E para quem tem a ambição de estudar 2 idiomas simultaneamente, a ciência tem uma recomendação muito clara de segurança. Escolha línguas de famílias totalmente diferentes.
Construir uma base sólida na primeira, antes de adicionar a segunda, e até mesmo criar ambientes físicos de estudo separados, ajuda o cérebro a organizar as informações melhor, evitando aquela confusão de vocabulários. Chegamos ao pilar número 5, técnicas poliglotas práticas. É aqui que a mágica acontece na rotina diária. Já ouviram falar da técnica de shadowing, ou sombreamento? É um verdadeiro treino de academia para os músculos da boca. A ideia é pegar o áudio de um nativo e repetir quase junto, feito um eco imediato, imitando a emoção, o ritmo e a pronúncia milimetricamente. Isso destrava a percepção rítmica incrivelmente rápido. Outro ponto vital é abandonar o perfeccionismo e falar desde o primeiro dia, aceitando aquela pronúncia meio suja e imperfeita. O erro precoce cria conexões motoras que a leitora passiva nunca vai alcançar. Outras táticas excelentes são o diálogo interno, narrando a rotina silenciosamente na mente, e mudar o idioma da Siri ou da Alexa para forçar o cérebro a interagir sob uma pressão realista. E o mais importante de tudo, a consistência vence a intensidade de lavada. 15 minutinhos diários de estudo super focado rendem muito mais do que uma maratona exaustiva de 3 horas no domingo. Esses microestímulos diários são exatamente o que a nossa mente precisa para automatizar os padrões de linguagem. E assim, chegamos ao nosso pilar 6, a conclusão e o plano de ação prático. Resumindo a nossa análise de hoje, o aprendizado acelerado é uma combinação poderosa de imersão ativa, repetição inteligente de frases inteiras e a prática física da fala por meio do shadowing. O desafio agora é escolher uma dessas técnicas e aplicar sem falhar por 7 dias consecutivos para começar a moldar a eficiência neural. Para destravar a conversação de uma vez por todas, essa mudança de mentalidade é inegociável. Precisamos tratar o idioma como uma ferramenta de sobrevivência do dia a dia e não como uma matéria chata de escola. Pessoal, se essa explicação foi útil, não deixem de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo para apoiar o nosso trabalho. E fica a reflexão final. Qual dessas técnicas vai ser a primeira a transformar a nossa mente em uma verdadeira máquina de fluência amanhã mesmo?